Olá, pessoal, tudo bem? Kelly de História. E hoje nós vamos abordar o tema expansão marítima e comercial da Europa. Expansão marítima e comercial europeia. Eu trouxe alguns pontos para a gente relembrar, como o que são as grandes navegações, o que é feitoria, o que é o mercantilismo, metalismo, o que é o sistema colonial, certo? Nós vamos ver alguns pontos e explicar o que foi essa expansão. Vamos para o slide. Olha lá o tema de hoje. Acompanha comigo. Com o final da Idade Média, ali depois do século XII em diante, quando houve peste, fome, guerras, e a Europa se encontrava em uma situação de crise muito grande, a burguesia foi um povo em ascensão e as relações comerciais voltaram e começaram a acontecer. Pós Idade Média, deu-se início à organização dos Estados Nacionais, a aliança entre o rei, o líder do Estado Nacional, e a burguesia em ascensão, precisando de mais dinheiro, mais comércio, deu-se início então às grandes navegações. O que foram as grandes navegações? Expedições financiadas pelo rei e a burguesia na busca de novos lugares conquistados, novos mercados, para fazer o seu comércio, para trazer o dinheiro para o Estado. A descoberta de novos continentes e o surgimento do mercantilismo é o que denominamos expansão marítima e comercial europeia. Vamos relembrar o que é mercantilismo? Mercantilismo é o sistema econômico onde há venda e compra de produtos, a situação mercantil, onde há o comércio e onde há o metalismo. O metalismo é o acúmulo de riquezas e metais preciosos. O eixo naval para sair essas grandes navegações saía do mar Mediterrâneo em direção ao Atlântico e ao Índico. E foram elaboradas feitorias na África e nas Índias, na Ásia. O que são feitorias? São locais que são feitos os comércios e onde vem o dinheiro para o país, para o Estado Nacional. Por exemplo, os pioneiros nessa expansão marítima foi Portugal e Espanha. E eles começaram, deram início por vários fatores. Um desses fatores foi porque eles foram um dos primeiros a se organizar como país, como Estado Nacional. Eles tiveram grandes conhecimentos técnicos náuticos para desbravar os mares e conquistar novos territórios. E pelo espaço geográfico deles mesmo, eles estão no extremo leste europeu, de frente para o mar Mediterrâneo, onde eles podem alcançar qualquer outro lugar. Não foi só eles, claro, que tiveram essa expansão. Logo depois vieram França, Inglaterra, Holanda, só que tardiamente, porque eles ainda estavam em processo de organização, tiveram guerras, né? Então demorou um pouco, mas também foram atrás do seu pedaço de terra. Eu pontuei algumas causas que levaram à expansão marítima. Olha só, uma das causas, a procura por especiarias, tecidos, tapetes, porcelanas, para atender a burguesia europeia, que tanto gastava com isso. A escassez de metais preciosos, era preciso na Europa procurar outros lugares para repor esses metais que já não tinha no território europeu. Como? Procurando novos lugares, explorando. Encontrar novas minas fora do continente europeu que também estavam escassas para poder ter essa exploração. Aquela aliança entre o rei e a burguesia, que eu falei também, foi uma causa que levou à expansão. Muitas das grandes navegações foram financiadas por burgueses
Eram materiais e produtos deles que eram levados nas caravelas, nos navios, para fazer o comércio. Um sentimento de aventura também é uma das causas. Vocês já devem ter visto, existia um mito muito grande sobre viagens pelo mar, justamente para as pessoas não irem. Existia um mito que tinha monstros marinhos, sereias que pegavam os marinheiros, levavam para o fundo do mar, e tantos outros mitos. E por motivos religiosos também foram uma das causas. Vamos relembrar lá no século XVI, XV, XVI, quando houve a Reforma Protestante. Muitos fiéis da Igreja Católica saíram para seguir essa Reforma Protestante. E a Igreja Católica perdeu muitos fiéis. Qual que era a grande ideia da Igreja Católica agora? Fazer uma contra-reforma, e eles iam mesmo junto com as navegações, as grandes navegações, para tentar, em outros lugares, nos lugares conquistados, atrair mais fiéis, catequizar, ensinar a religião católica, batizar e ter mais fiéis no Contra-Reforma, também um motivo religioso. Existia a União Ibérica. Quem fazia parte? Portugal e Espanha. Mas havia uma rivalidade, de vez em quando eles entravam em conflito. Durante um certo período de tempo, o mesmo rei foi rei da União Ibérica, tanto de Portugal quanto de Espanha. Depois se dividiu. Aí começaram os conflitos entre essas duas nações. Mas, para evitar futuros conflitos, porque eles foram os pioneiros, os primeiros a dar início a essa expansão, resolveram fazer um acordo, um tratado, aonde dividia as terras conquistadas ou a conquistar em duas partes, sendo o lado leste de Portugal, o lado oeste da Espanha. No princípio, Portugal não gostou muito disso, mas quando foi em 1494, vendo a esquadra de Colombo saindo à procura das novas terras, Portugal mudou de ideia e assinou esse tratado. É o chamado Tratado de Tordesilhas, onde os dois tinham. Foi por um bom tempo esse acordo entre os dois. E deu certo por um bom tempo. Por isso que Colombo ficou na parte América Central e Sul, e Portugal ficou com a parte que hoje é o Brasil. Esse tratado, claro, não foi bem visto por outros países, por outras nações, não foi reconhecido, Inglaterra e França principalmente, não reconhecia como justo e nem como correto. Só que mesmo assim eles continuaram por um bom tempo, Portugal e Espanha, com o Tratado de Tordesilhas. Lembrando que eu não gosto muito da expressão descobrimentos. Nem tudo foi descoberto, eu uso a expressão conquista. Muitos foram conquistados por estados nacionais europeus. Nós fomos um deles, certo? A terra de Brasília, a terra de Veracruz, nós como Brasil fomos conquistados por europeus. Eu citei aqui algumas consequências da expansão marítima comercial. Acompanha comigo. Como consequência principal, as grandes navegações, elas trouxeram muitas coisas e transformações na visão da história da humanidade. Teve ampliação do conhecimento sobre técnicas, sobre a geografia da Terra, sobre o comércio, houve fusão de culturas, descobriu-se muita coisa, ganhou-se muito dinheiro, então isso é uma grande consequência. Temos também a decadência de cidades italianas fluviais, como Florença, Veneza, Gênova, que eram cidades de onde fazia-se as peregrinações de navios para comércio, só que foi fechado isso, ficaram só entre italianos e árabes e ficou difícil para Portugal e para Espanha fazer seu comércio assim. Por isso que eles conseguiram uma outra rota. A mudança do eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Atlântico. Agora, com as conquistas e descobertas, eles começaram a usar muito o Oceano Atlântico, né? Em direção às Américas.
A formação do sistema colonial também é uma consequência. Nós podemos chamar também de pacto colonial, né, que é feito quando se dá, enfim, a conquista, começa-se o processo de colonização pela metrópole, pelo Estado Nacional Europeu. E começa-se o sistema de pacto colonial, onde tudo que é plantado, tudo que é de lucro, tudo que é vendido, todo o valor vai para a metrópole. Houve o enorme afluxo de metais explorados para a Europa, vindos da América. Foi muito explorado isso, né? Tanto o ouro no Brasil, quanto metais preciosos no restante da América. O retorno do escravismo com o molde capitalista. Eu vou dar exemplo o Brasil mesmo. Com o início da colonização e da conquista, começa-se a exploração, e eles precisavam de trabalho compulsório para isso. A princípio usaram-se dos indígenas, os nativos, só que como eles não estavam acostumados com esse tipo de trabalho compulsório, não deu muito certo, e tiveram a grande ideia de trazer escravos negros vindos da África, que na concepção deles eram mais fortes, estavam mais acostumados com o tipo de trabalho, e dá-se então um novo sistema econômico mundial que infelizmente foi muito grande, ganhou-se muito dinheiro com isso, que foi o sistema escravista, né? Pessoas vendendo pessoas, gente vendendo gente. E o comércio de escravos, a venda e compra de pessoas como objetos foi muito grande. Então, o retorno do escravismo no modelo capitalista, ganhar dinheiro com isso. O eurocentrismo, até hoje nós ainda vemos, né? A hegemonia europeia no mundo, tudo tem que ser nos moldes da Europa. E o processo de acumulação de capital, dando início à formação do sistema capitalista. Essas foram as grandes consequências que eu pontuei aqui com a expansão marítimo-comercial da Europa e as grandes navegações. Eu trouxe um vídeo, eu queria assistir junto com vocês, muito bem explicado sobre as grandes navegações. Vamos assistir? Preste atenção comigo. Navegações. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O Mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o Mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio, e por isso foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453, ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos.
Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz de cola, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio, pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam assim as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante, Pedro Álvares Cabral, tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem, para escapar das zonas de calmaria, Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais a sudoeste. Mas o desvio foi tão grande que a frota atravessou o Atlântico, encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, o governo português já tinha conhecimento da existência de terras a oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil. Muito bem. Bem explicado, né? E aqui nós finalizamos esse tema de expansão. Nosso próximo tema vai ser a colonização efetiva dos portugueses no Brasil. Certo? Até mais, até a próxima aula. Um beijo. Tchau.